Oi, gente! No vídeo de hoje eu trago uma receita clássica que não pode faltar aí naquele caderninho de receita. Um bolo de chocolate bem chocolatudo mesmo, uma receita bem coringa, super fácil de fazer. E um bolo que fica incrível, gente, receita de liquidificador. Um bolo molhadinho, extremamente chocolatudo e saboroso. Olha só que perfeição, gente, esse bolo. Um pedaço bem suculento, bem recheado e bem molhadinho. Receita para você estar compartilhando aí com a galera, já marcar aquela reunião com as amigas para fazer para vocês aí, viu, gente? Porque é muito simples, extremamente saboroso. Tenho certeza que vocês vão fazer essa receita e vocês vão se apegar a ela e vão estar fazendo sempre, porque fica muito gostoso. Então vamos começar essa receita que é bem simples, tá, pessoal? Eu peguei aqui o liquidificador, a gente vai começar por ele, tá? Eu comecei colocando aqui 4 ovos inteiros. Lembrando que a receita eu vou deixar ela toda anotada aqui, completinha, na descrição do vídeo, em gramas e em ml para vocês, a quantidade certinha. Logo em seguida, eu coloquei aqui 250 gramas de açúcar cristal, pode ser açúcar refinado. Eu prefiro o cristal porque é mais prático, a gente sempre tem em casa, tá? Mas pode ser o açúcar da sua preferência. Logo em seguida, eu coloquei também 180 ml de óleo, tô usando óleo de soja. Esse óleo, pessoal, vai ter gente que vai achar que é muito, mas para esses bolos caseiros, é o óleo que dá aquela umidade, que deixa o bolo super macio, tá? Coloquei aqui em seguida também 60 gramas de chocolate em pó. Eu tô usando chocolate 50% cacau. Pode ser o cacau também, tá? O cacau 100%, mas aí você reduz um pouquinho, pode colocar só 40 gramas, tá? E coloquei também 150 ml de água quente, tá, pessoal? Bolo de chocolate é bem normal, bem clássico a gente usar sempre água quente, fervendo mesmo. Deixa o bolo de chocolate mais escurinho e também favorece ali na maciez, na umidade do bolo, tá? A gente vai bater essa misturinha aqui no liquidificador, bem batidinho, por aproximadamente uns 30 segundinhos. E a primeira etapa da nossa receita já tá pronta. A gente vai despejar essa mistura aqui em uma vasilha, pra gente vir com os ingredientes secos, tá? Fica uma mistura homogênea, ficou essa mistura homogênea, olha só que lindo, parece já uma massa pronta, né? Um recheio. Fica muito, muito cremoso, muito bonito por aqui, né? E agora a gente vai entrar com os ingredientes secos, tá? Aqui nessa vasilha eu coloquei 180 gramas de farinha de trigo e 40 gramas de amido de milho. O amido de milho aqui junto com a farinha de trigo vai ajudar o nosso bolo a ficar mais macio, vai ficar um bolo mais leve, mais fofinho, mais macio e bem saboroso. Se você não quiser utilizar o amido de milho, não tem amido de milho, então acrescenta o restante que você colocar de amido, pode aumentar e colocar a farinha de trigo. Ou seja, então não quer colocar o amido de milho, não vai colocar o amido de milho, coloca 220 gramas de farinha de trigo e vai dar super certo também, não vai prejudicar a sua receita, ok? A gente vai misturar bem aqui esses ingredientes, vamos dar uma bela de uma misturada aqui. Aqui eu troquei a espátula pelo fouet, porque eu gosto de uma massa bem lisinha, para não ficar com nenhum gruminhos. Apesar de que a gente peneirou a farinha, né, então já não tinha o risco desses gruminhos. Mas aqui a gente mistura bem, não precisa de bater muito por muito tempo, né, para não ativar o glúten da farinha de trigo. Mas a gente mistura bem aqui. Em seguida, gente, depois de misturar bem aqui a farinha de trigo e o amido, nessa mistura eu vou colocar 1 colher de sopa de fermento em pó. Se você quiser, pode adicionar aqui também um pouquinho de bicarbonato de sódio, para deixar a massa mais escurinha, né? E entra também como ajuda ao fermento. Eu não tinha um bicarbonato, mas eu também não vi necessidade, por conta de eu ter usado um chocolate 50%, a minha massa já ficou bem escurinha, vocês podem ver. Olha só que massa mais perfeita. Então, eu coloquei só 15 gramas de fermento em pó, aquele fermento para bolo, né? 1 colher de sopa, é o suficiente. Aqui a minha forma já está untada, eu untei com aquela misturinha caseira, que eu sempre unto mesmo. E passei também um pouquinho de chocolate em pó em volta, tá? A minha forma tem medida de 30 por 20, o tamanho dela. Você pode fazer em assadeira redonda também, né? Com o furo central. Ou assadeira redonda também sem o furo central, né? Se atente ao tamanho, só não pode ser muito pequeno. E enquanto o nosso bolinho assa, eu vou fazer aqui aquela calda pra gente jogar
no bolo depois de pronto, tá? Eu vou fazer uma cobertura e a calda. Essa calda é opcional, tá, pessoal? Se você achar que não tem necessidade, ele já é um bolo bem úmido, pode fazer só a cobertura, ou se quiser fazer só a calda também, pode ser. É uma calda bem simplesinha. Coloquei aqui, gente, 150 ml de leite, estou usando leite integral, meia caixinha de creme de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, açúcar cristal e 2 colheres de sopa de chocolate em pó, né? O mesmo que eu usei na receita do bolo. Liguei o fogo aqui agora, vou misturar esses ingredientes aqui até dissolver bem aqui o chocolate em pó. Misturei, deixei ferver, mexi mais um pouquinho, deixei levantar a fervura de novo. Depois que levantou a fervura de novo, aí a gente desliga e joga sobre o bolo ainda quente. Essa calda você pode deixar para fazer ela ali na hora que você já estiver quase tirando mesmo o bolo do forno, tá bom? Como eu falei na receita do bolo, ele é um bolo já bem úmido, né? Ele é um bolo assim que por si só, sem cobertura, sem calda, já fica um bolo maravilhoso. Para quem não gosta de calda, né? Para quem não gosta de um bolo muito úmido, na receita do bolo ali já pode parar por ali mesmo, ou apenas fazer uma cobertura mesmo também que tá perfeito. Né? Eu gosto de um bolo mais molhadinho, por isso eu fiz essa calda e que eu acho assim que super valoriza o sabor do bolo. Gente, meu bolo ficou aproximadamente 40 minutos no forno, tá? 180 graus. Forno também já pré-aquecido. Ele saiu bem moreninho. Podem ver que eu não coloquei o bicarbonato e ele ficou perfeito. Ficou uma massa bem escurinha, parecendo um brownie mesmo. Até o cheirinho dele aqui tá parecendo um cheirinho de brownie. Massa fofinha e assim, super suculenta, ainda parecendo uma casquinha ali por cima. Esse bolo é simplesmente perfeito. Gente, essa receita é aquela que não dá erro mesmo. Minha calda já tá pronta. Eu vou fazer alguns furinhos aqui no bolo. Tô fazendo com canudo, mas você pode fazer com garfo, até mesmo com a ponta de uma faca, tá? É só pra gente, na hora de jogar essa calda, ela penetrar melhor no bolo. E com o bolo quente também, o bolo absorve melhor essa calda de chocolate, tá? Feitos os furinhos, a gente vem já com a calda, tentando jogar sempre aqui por todos os furinhos, porque quando a gente corta esse bolo, a gente aproveita melhor essa calda de chocolate que fica perfeito. Gente, meu Deus, vocês tinham que sentir o cheirinho daí. Tá muito bom mesmo. Pra quem gosta de brownie, nossa, tá um cheirinho. Esse bolo é perfeito, gente. E aproveitando a dica do brownie também, se você preferir um bolo mais quente, você pode comer um pedaço desse bolo com uma bola de sorvete, que fica surreal, de tão gostoso que ele fica. Depois que a gente joga essa calda no bolo, a gente deixa ela absorver bem ali, enquanto a gente prepara a cobertura. Na mesma vasilha aqui que eu fiz a calda, né, já despejei no bolo, vou colocar aqui meia caixinha de leite condensado e 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Vou fazer um brigadeiro tradicional mesmo, tá? Coloquei também meia caixinha de creme de leite. Essa meia receita de brigadeiro, gente, é o suficiente para cobrir todo o bolo, tá? Essa quantidade de bolo, essa receita. Então, eu misturei bem aqui os ingredientes antes de ligar o fogo. Depois de bem misturados, eu vou ligar aqui o fogo e vou mexer ele bem até ficar um brigadeiro mais cremoso, tá? Não é aquele ponto de brigadeiro de enrolar e nem de recheio. É um brigadeiro mais para cobertura mesmo. Levantou a borbulha, começou a borbulhar ali, você já pode desligar e jogar sobre o bolo. Não precisa esperar esfriar, tá? Pode jogar esse brigadeiro sobre o bolo quente mesmo. Esse brigadeiro, gente, fica perfeito, fica muito bom. Se você quiser fazer um brigadeiro mais gourmet, pode acrescentar alguns pedacinhos de chocolate, meio amargo ou ao leite, vai ficar surreal de bom também. Mas também não acho que tem necessidade, tá? Assim, por si só, já tá muito bom. Joguei toda essa cobertura aqui sobre o bolo, espalhei bem. E vou jogar aqui por cima também alguns confeitos de chocolate, que também é opcional, tá? Joguei uns granulados aqui mesmo, só para enfeitar mesmo, para completar esse bolo, mas é bem opcional.
cortando esse bolo, acho que vocês já dá pra sentir aqui, tanto que ele tá macio, tanto que ele tá fofinho, gente. Tirando um pedacinho aqui pra vocês verem a perfeição. Olha que bolo úmido, olha que bolo fofo. Gente, extremamente saboroso. Esse é aquele bolo de chocolate assim que você vai fazer assim, assim, esse aqui eu quero fazer pra agradar. A receita é essa, viu, gente? Muito gostoso, doce na medida certa, não é enjoativo, perfeito para a criançada levar para a escola de lanche, para você levar de lanche para o trabalho, para você fazer para receber uma visita, para um piquenique. É essa receita aqui, tá? É o bolo de chocolate perfeito. Eu falo que é o bolo de chocolate de milhões, essa receita, porque é pouquinhos ingredientes, é uma receita bem fácil, um bolo chocolatudo e muito gostoso mesmo. Sem contar que se não quiser fazer a calda, não quiser fazer a cobertura, você vai estar acertando no bolo do mesmo jeito, porque ele fica bem fofinho, bem macinho. Então, essa é a receita que eu deixo para vocês aqui hoje. Espero muito que vocês gostem, que vocês façam e reproduzem ela aí. Compartilhe com amigos, né, com colegas. Compartilhe com quem vai fazer essa receita aí junto com vocês ou para vocês, porque ela é imperdível. Para ajudar a gente, deixa o like de vocês aí no vídeo, se inscrevam no canal. Me siga nas redes sociais, vou deixar os links aqui na descrição para vocês e acompanhando, que eu vou estar sempre trazendo receitinhas aqui bem simples e bem saborosas assim para vocês, tá? Então, beijo pessoal e até o próximo vídeo.